Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Muito bom estar nessa manhã aqui, revendo os irmãos, igreja amada, igreja na qual eu tive o privilégio de estar por quase 9 anos aqui trabalhando juntamente com os irmãos, especificamente na área da música. Então sou muito grato a essa igreja, agradeço o pastor Lira por estar me dando essa oportunidade de estar aqui nesta manhã. E quero nesse momento, irmãos, pedir a permissão à igreja, ao conselho, ao pastor Lira, de estar fazendo um convite aos irmãos, como o pastor Lira acabou de dizer, né? Graças a Deus, esse ano foi o último ano de FATIP, de teologia. Foi difícil, não foi fácil, mas com a graça de Deus, Ele me deu força para terminar, ajudou meus braços direitos, minha esposa, minha filha estiveram junto comigo e Deus assim nos capacitou, deu tudo certo. E eu quero convidar a igreja para o dia 14 de dezembro, será a formatura lá na Catedral Evangélica de São Paulo, às 7 horas da noite. Os irmãos que puderem estar lá, vai ser uma alegria imensa para mim ter a sua presença lá. Quero aproveitar também, pedir mais uma vez liberdade ao conselho, ao pastor Lira, agradecer imensamente a essa igreja, ao conselho. É difícil não se emocionar. Prometi que não ia se emocionar, mas é difícil. É um carinho muito grande que eu tenho por essa igreja. Igreja na qual eu trabalhei por quase 9 anos. Igreja na qual me manteve financeiramente, espiritualmente. Igreja na qual eu aprendi muito. Então eu tenho um carinho enorme por essa igreja. Agradeço imensamente ao conselho que me deu a oportunidade de estar indo ao seminário. Agradeço ao pastor Lira, que quando ele chegou aqui, eu já fui lá ao pé da orelha dele e falar: pastor, eu quero ir para o seminário, porque eu já tinha essa vontade há muitos anos atrás. Eu cheguei aqui na igreja a convite do pastor Daniel, trabalhei todos os anos aqui com ele, depois ele foi para Londrina, e no período do pastor Daniel eu já tinha falado com ele que eu queria ir para o seminário, mas na época havia o Guto e o Wagner, que estavam já fazendo seminário. Ele pediu para mim ter calma, esperar o momento certo. Depois trabalhei mais um ano com o pastor Áureo, e assim, com a chegada do pastor Lira, no momento certo Deus abriu as portas e Deus encaminhou tudo conforme a sua perfeita vontade. Então eu sou muito grato a essa igreja, pelas orações dos irmãos, por tudo que essa igreja proporcionou a mim, a minha família. Eu não poderia deixar de vir aqui nesta manhã agradecer tudo que essa igreja fez por mim. Irmãos, a mensagem desta manhã será sobre o anúncio do rei. A nossa mensagem estará baseada no texto de 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao 13. 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao 13. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: levanta um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram a Samuel, viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração.
Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou a Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas este está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo e de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e o unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Feche seus olhos. Senhor Jesus, que nesta manhã o Teu Santo Espírito possa falar poderosamente aos nossos corações, que possamos sair daqui, ó Deus, transformados, edificados pelo poder que é na Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos traga consciência, nos traga ousadia para profetizarmos, para anunciarmos o Messias, para anunciarmos o Rei dos Reis, que pessoas possam saber através de nós que Jesus veio a este mundo. Em nome de Jesus, amém. O anúncio do Rei. Esse texto, irmãos, está falando sobre a unção de Davi. Davi, no qual foi escolhido por Deus para se tornar rei do povo de Israel. Diante da história do rei Davi e de sua unção, nós podemos ver Cristo Jesus sendo anunciado como rei que haveria de vir. Na história do rei Davi, podemos observar que antes mesmo dele se tornar rei do povo de Israel, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Portanto, ele era um pastor de ovelhas, um homem humilde, de coração puro e temente a Deus. Davi se tornaria um homem de guerra, pois era um homem valente, um homem que não temia os seus adversários. Os irmãos devem se lembrar da história de Davi e Golias, pois diante desse desafio, Davi vai dizer as seguintes palavras, que podemos encontrar em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 34 ao 36, Davi vai dizer assim a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando parece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e o livro da ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o apego pela juba, atinjo-o com os golpes e até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi era um homem que estava a serviço de Deus, pois Davi não tinha porte de um soldado, não tinha estatura, não tinha armas de guerras, mas era um homem que caminhava com Deus, era um homem que sabia que sua força e coragem vinham do Deus Altíssimo. Na minha concepção, irmãos, um dos salmos mais bonitos que nós temos na Bíblia é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Salmo esses que foi escrito pelo salmista Davi. Não podemos esquecer também, meus irmãos, que o rei Davi foi o único homem na palavra de Deus chamado o homem segundo o coração de Deus. E Davi vai receber esse título porque ele era um homem que fazia a vontade do Pai. Podemos ver isso em Atos, capítulo 13, do verso 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Assim como Davi fez a vontade do Pai, o nosso Senhor Jesus também fez a vontade do nosso Pai,
Davi era um homem que fazia a vontade de Deus, sendo um homem temente, um homem que se arrependia amargamente de seus pecados, e tudo isso fez o homem segundo o coração de Deus. Nos evangelhos, meus irmãos, nós podemos encontrar ainda a figura de Davi sendo usada para se referir ao nosso mestre, ao nosso rei Jesus, como podemos encontrar em Lucas, capítulo 1, do verso 31 ao 33, e eis que em teu ventre concederás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mateus capítulo 22, verso 42, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles lhe disseram: de Davi. Marcos capítulo 10, verso 47 a 48, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ainda, meus irmãos, podemos encontrar em Romanos, capítulo 1, do verso 2 ao 3, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Nós podemos ver através desses textos bíblicos, meus irmãos, que Jesus fazia parte da descendência do rei Davi. Podemos ver, portanto, meus irmãos, na história do rei Davi, Jesus sendo anunciado como aquele que reinaria sobre o seu povo. Jesus, aquele que foi anunciado como rei pelos profetas, se revelou a nós exatamente como disse as profecias bíblicas a respeito do Messias que habitaria entre nós. Assim como o rei Davi foi ungido para ser rei de Israel, Jesus também foi o escolhido. Jesus foi o ungido de Deus, pois a própria palavra Cristo, meus irmãos, significa aquele que é ungido, aquele que é consagrado. Jesus é aquele que nasceria da Virgem Maria, humildemente, numa simples manjedoura. O nosso rei, o nosso mestre Jesus, nasceu sem os aparatos de um rei. Assim como diz 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, pois conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. O nosso mestre, o nosso rei Jesus, deixou a sua glória para estar entre nós. Ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo, mesmo sendo filho do Deus Altíssimo, ele veio até nós, e é por isso que ele é chamado do Emanuel, o Deus conosco. Enquanto hoje em dia muitas pessoas buscam alcançar status, fama, sucesso, poder, glória, há muitas pessoas hoje em dia querendo ser reverenciadas, aclamadas, adoradas, mas o nosso mestre Jesus nasceu e viveu de uma maneira simples. Ele não teve um berço de ouro, ele não teve a coroa de um rei, ele não teve presentes luxuosos e muito menos uma festa pelo seu nascimento. Pelo contrário, meus irmãos, num gesto simples, num gesto de amor, o nosso mestre Jesus escolheu um jumentinho. Em cima desse jumentinho, o nosso mestre, o nosso rei Jesus foi aclamado como rei. Nós precisamos, irmãos, sermos simples, sermos humildes como o nosso mestre Jesus. Menos vanglória para nós, menos egoísmo, menos poder, menos achismos, menos soberba, menos prepotência, menos o se achar melhor em alguma coisa. Nós precisamos andar conforme Jesus, de maneira mais humilde, e isso fará com que as pessoas se aproximem de nós. Porque quando nós
andamos de forma humilde, de forma simples, a luz de Cristo brilha sobre nós. Não sou eu quem brilho, mas é Cristo que brilha sobre mim. É Cristo que brilha sobre nós, e é por causa disso que as pessoas irão se aproximar de nós, porque elas não encontrarão em nós nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de obstáculo. Elas encontrarão em nós apenas a luz de Cristo Jesus. Nós precisamos, irmãos, enquanto cristãos, enquanto filhos do Deus Altíssimo, precisamos anunciar que o menino Jesus nasceu e habitou no meio do seu povo. Precisamos anunciar que Jesus, Ele é o Rei da Glória, Senhor dos Senhores. Precisamos anunciar que Jesus, Ele era maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Precisamos anunciar a todos os povos, custe o que custar, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a paz para os que estão cansados e contritos de alma. Jesus é a fonte de água viva. Jesus é a luz para os que se encontram na escuridão. Jesus é a esperança de uma vida em abundância, de uma vida feliz. Precisamos anunciar Cristo Jesus, precisamos anunciar as boas novas. Que nesse Natal, meus irmãos, possamos comprar menos presentes, menos comércio, menos gastos, menos Papai Noel. Vivemos numa sociedade consumista, uma sociedade que dá mais valor para as posses e bens, para as coisas que são passageiras, e com isso acabamos, meus irmãos, dando menos valor para com aquilo que realmente importa em nossas vidas, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é eterno, para aquilo que nem a traça e nem a ferrugem consome. Precisamos anunciar o Rei, é preciso anunciar que Jesus nasceu. Pessoas precisam saber que o nascimento de Jesus, meus irmãos, não foi um acaso, não se trata apenas de uma historinha. Pessoas precisam saber que o nascimento de Jesus foi um milagre, pois Ele nasceu da Virgem Maria, pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Pessoas à nossa volta precisam conhecer e vivenciar esse milagre em suas vidas. Esse milagre que transforma os nossos corações e nos traz uma nova vida. Nos dá uma razão para continuarmos a viver, para continuarmos a sonhar, nos dá uma esperança, nos dá força em meio às adversidades que nós enfrentamos no dia a dia, diante de nossas lutas. Que nesse Natal, meu irmão, eu e você possamos anunciar esse milagre que se chama Jesus Cristo, pois desde o seu nascimento, Jesus realizou e continua a realizar muitos milagres no meio do seu povo. Que pessoas possam conhecer Jesus através de nossas bocas, através de nossas ações. Anuncie para as pessoas que o nosso Mestre Jesus, enquanto viveu aqui na terra, meu irmão, realizou muitos milagres. Anuncie que Jesus é aquele que um dia transformou a água em vinho nas bodas de Caná. Anuncie que Jesus é aquele que alimentou uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus é aquele que andou sobre as águas e acalmou uma tempestade. Jesus é aquele que curou cegos, aleijados, coxos e mudos. Mas o maior milagre, meu irmão, o maior milagre que Jesus quer realizar é em nossas vidas. Este é o maior milagre. Jesus quer realizar este milagre em nossas vidas. Jesus quer transformar o nosso ser. Jesus quer nos dar uma nova vida e um novo sentido para o nosso viver. Jesus quer caminhar com você todos os dias, sendo seu melhor amigo, te ajudando a carregar as cargas pesadas que nós enfrentamos em nosso dia a dia. Jesus quer ser o maior milagre na vida da sua família. Ele quer ser o maior presente. E qual o maior presente, meus irmãos, nós poderíamos oferecer a alguém?
Qual o maior presente poderia nos oferecer alguém, a não ser anunciarmos o Messias, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Anuncie, meu irmão, finalizando, anuncie o Rei dos Reis, anuncie o Messias. Que nesse Natal, meu irmão, o seu maior presente possa ser Jesus Cristo. Anuncie o menino Jesus para os seus amigos, seus parentes, na escola, no trabalho, seja onde for. Anuncie que o menino Jesus nasceu e habitou entre nós. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Que assim o Senhor Jesus nos abençoe nesta manhã com a porção da sua palavra.